Bom, então bom dia pessoal, seguindo aí a gente vai para a aula 11, tá? Aula 11 do nosso conteúdo de FTR que vai trabalhar a equação da energia na presença de uma máquina, né? Então, na aula 10, né, a gente trabalhou a equação de Bernoulli, né? Que a equação de Bernoulli, na aula 10, trazia o seguinte: a energia, né, por unidade de peso atrelada na seção 1, dada aquelas características todas, é igual na seção 2. Agora, o que vai acontecer com a presença da máquina aqui, né? Quando a gente coloca a máquina no sistema? Primeiro, eu quero definir com vocês o que vem a ser, então, essa máquina, né? O que é a máquina? A máquina, numa instalação hidráulica, ela vai ser definida como qualquer dispositivo, qualquer equipamento que, quando introduzido no escoamento, ele vai o quê? Fornecer energia ou retirar energia na forma de trabalho, né? Aqui no curso a gente vai considerar a máquina basicamente uma bomba, né? Uma bomba é uma máquina que coloca energia no sistema, ou uma turbina. Uma turbina é quando é um equipamento que retira energia do meu sistema, né? Então, o que acontece? A gente tinha um tubo, né, de controle, onde eu tenho uma seção 1, né? Vou fazer já aqui. Aqui, por exemplo, então eu tinha uma seção 1, aqui uma seção 2, né? Aqui um plano horizontal de referência, né? E aí, a partir disso, eu vou ter aqui algumas informações, né? Como informações de cota aqui, Z2, aqui Z1, vou ter uma velocidade associada, né? Uma velocidade 2, aqui uma velocidade 1, vou ter um volume e tal, isso vai ter uma pressão. O que acontece? Quando eu coloco a máquina aqui, ó, quando eu coloco a máquina aqui, agora essa máquina ela faz parte do meu sistema, né? Entre a seção 1 e a seção 2 eu tenho a máquina. Então, a minha equação não é mais H1 é igual a H2. A minha equação vai ser H1 mais a energia associada à máquina, HM, igual a H2. Tá? H1 mais HM igual a H2. E aí, olha só o que a gente vai considerar. Quando a máquina ela é uma bomba, se a máquina é uma bomba, ela vai então fornecer energia para o meu fluido, certo? Então é aquele exemplo clássico que eu sempre estou utilizando nas aulas, né? O exemplo clássico é o seguinte, é o exemplo de um prédio, né? Como é que funciona o prédio? O prédio, eu vou pegar uma outra folhinha aqui só para ilustrar. Como é que funciona o prédio? O prédio ele vai ter o tubo que vem da Águas de Joinville aqui, tá? Esse tubo ele vai então abastecer um reservatório, né? Que a gente chama aqui de uma cisterna. Aí aqui na parte aqui eu vou ter o que eu chamo de uma bomba. Por quê? Porque o prédio, certo? Ele é bem grande, bem alto, certo? Aqui está o meu prédio, as janelinhas, né? Prédio super moderno aqui, a porta. E aí lá em cima, no terraço do prédio, eu vou ter uma caixa d'água, né? Só que a água que vem com a pressão aqui da água de Joinville, por exemplo, ela não é suficiente para vencer essa coluna, olha só, para vencer essa cota Z e jogar água direto lá na caixa d'água. Então eu preciso de uma bomba, que é uma máquina que vai colocar energia suficiente para jogar água lá em cima na caixa d'água. E depois, para os apartamentos, eu distribuo isso aqui por gravidade, né, de cima para baixo. Então, esse é o exemplo clássico de aplicação de uma bomba no sistema. Então, a bomba é uma máquina que coloca energia no meu sistema. A turbina é o contrário, né? A turbina, o exemplo clássico da turbina é justamente o padrão aí de uma usina hidrelétrica, né? O que acontece na usina hidrelétrica? A usina hidrelétrica, eu tenho lá aqui, ó, considera, né,
o lago, né? Vamos supor aqui. Aí aqui eu tenho o reservatório de água, né, da usina hidrelétrica. Aqui eu vou ter a minha turbina. O que acontece aqui com a turbina, né? Essa água ela vai vir, passar pela turbina, tá? Essa turbina vai retirar a energia que vai depois jogar lá nos postes, né? Aqui é o poste, ó. E vai, né, vai ter um gerador aqui associado, um gerador, e esse gerador vai pegar essa energia, que era uma energia aqui potencial, aqui eu tenho uma energia cinética, né? Vai girar aqui, né, um eixo que vai estar ligado ao meu gerador, que vai transformar então essa energia de movimento numa energia elétrica através do gerador. E aí então eu estou fazendo o quê? Entre aqui a seção 1 e 2, por exemplo, eu estou retirando energia do meu sistema, tá? Então esses seriam os dois exemplos clássicos aí, né, de conceituar quando a máquina é bomba e quando a máquina é turbina, tá? Só que aí tem um detalhe, né? Nem sempre a gente vai saber, né, se aquela máquina do meu sistema é uma bomba ou uma turbina, tá? Então, por isso, tem aqui um detalhe importante, tá? É uma análise bem simples que a gente faz, certo? Eu posso ter o H1 e ter o H2, né? E aqui no meio eu tenho o HM. Se a diferença de H2 para H1 ela for positiva, certo? Se a diferença de H2 para H1 ela é positiva, eu tenho uma bomba, né? Então aqui a bomba, né, HM é igual a HB, certo? Agora, se eu tenho uma diferença negativa entre H2 e H1, certo? Quer dizer que a minha máquina é uma turbina. Então, HM é menos H de T. Então, aqui é bomba e aqui é turbina, tá? Então, se a máquina é turbina, vou colocar aqui, ó, o H1 é maior que o H2. E se a máquina é bomba, o H1 é menor que o H2, certo? Então é bem simples de entender isso, né? Porque eu determino H1, deu 10. Determino H2, deu 20. Como que foi de 10 para 20 se o sistema é fechado? Quer dizer que a minha máquina colocou 10 unidades. Se ela colocou 10 unidades, né, quer dizer que eu tenho uma bomba. Agora, se o H1 é 10 e o H2 é 5, quer dizer que eu tive uma redução de energia. Então, quer dizer que a minha máquina retirou a energia do sistema, certo? Então, é assim que a gente estabelece isso. Então, vamos seguir aqui, né? Então, se a máquina for uma bomba, ela fornece energia. Agora, associada a isso, tem um outro conceito importante que a gente precisa trabalhar, que é a questão da potência dessa máquina, né? Potência. Que é a potência vai ser calculada da seguinte maneira, né? Então, a potência da máquina. Vou colocar separado já, a potência da bomba, né? Que aí a gente já vai mais direto ao ponto aqui. Então, a potência vai ser representada pela letra N maiúsculo, tá? Então, vai ser a seguinte equação. N de B vai ser o peso específico do fluido que está sendo transportado pela máquina, vezes a vazão em volume, vezes a energia daquela máquina, né? No caso a bomba, dividido pelo rendimento, né? O rendimento da bomba, né? Por que rendimento? Porque não é 100%, né? Não é toda a energia da bomba, né, que vai ser revertida em potência para essa bomba. Porque você tem alguma perca no caminho, tá? Já a turbina, então a potência da turbina, né? Então a gente já sabe que a turbina ela retira energia do sistema,
Então, a potência da turbina é o N de T, tá? Que vai ser o peso específico vezes a vazão, vezes a energia da turbina, vezes o rendimento da turbina, tá? Então, aqui ele multiplica o rendimento, né? E aqui ele divide pelo rendimento, né? Divide pelo rendimento. Certo? Então, deixa eu ver se eu tenho mais alguma consideração aqui. Então, só ainda sobre a potência, quando eu tenho uma transmissão de potência, sempre vão existir perdas. E, portanto, a potência que vai ser recebida pelo fluido ou cedida pelo fluido não vão ser igual à da máquina, né? Justamente por isso eu tenho que trabalhar esse conceito aqui de rendimento, né? Então, o rendimento vai ser a relação entre a potência recebida, né, pelo fluido e a potência fornecida, que é o que aparece aqui, né? Além disso, só para ilustrar aqui, vale dizer que no sistema internacional, né? Então, no sistema internacional, a potência é medida em watt, né? No sistema internacional, então a potência ela é medida em watt. Só que o watt significa o quê? Joule por segundo, que equivale a Newton vezes metro por segundo, tá? Então, ou seja, 1 quilo vezes metro por segundo equivale a 9,8 watts, né? Ou 10 watts aí. Além disso, tenho que 1 CV é aproximadamente 75 quilos vezes metro por segundo, que é equivalente a 735 watts. E um HP, vou colocar aqui, um HP é 1,014 CV, tá? Um HP é 1,014 CV. Basicamente, a gente tem essas duas aí situações, tá? Agora, então, vamos já fazer aí um exemplo, tá? Vou virar aqui, vou fazer um exemplo para trabalhar isso. Esse também tá lá um PDF dessa aula, né? Com todas essas explicações, certo? Então eu vou partir aqui para o exemplo 2 lá do PDF, tá? O primeiro é só aplicação, esse 2 aqui ele é um pouquinho mais interessante. Então, eu tenho dois reservatórios, tá aqui, ó, exemplo 2. Eu tenho dois reservatórios. Então, esse reservatório aqui é de grandes dimensões. Eu tenho aqui uma máquina e aqui eu jogo água para um segundo reservatório. Tá? O reservatório aqui ele chama de reservatório A, tá? Aqui o reservatório B. O que mais? Então aqui esse primeiro reservatório é de grandes dimensões e aqui eu tenho o segundo reservatório. Aqui, ó, a taxa com que ele joga água para cá, a vazão é 20 litros por segundo. Aliás, perdão, 10 litros por segundo. 10 litros por segundo. Para o tanque B. Então, vem de A para B, tá? A 10 litros por segundo de taxa. Tá? Então, o que mais que ele fala? Ele quer saber aqui, né? Na verdade, é bom saber, né? Ele quer saber se essa máquina aqui, né, é uma bomba ou não. Né? Se é uma bomba ou uma turbina. E determinar a sua potência se o rendimento é 75%. Então, ele diz que é uma máquina, ele quer que a gente determine se essa máquina é uma bomba ou uma turbina. Além da vazão, ele fornece aqui a área desse tubo, que aí é 10 centímetros quadrados. Tá? 10 centímetros quadrados. Beleza, vamos então analisar isso aí, né? Então, a primeira coisa já, se ele me dá a vazão e a área, né? Aliás, primeira coisa, estabelecer as seções, né? Eu vou estabelecer a seção 1 aqui e vou estabelecer a seção 2 aqui no tubo de saída, né?
E aí, note que para eu trabalhar com a máquina tem que estar entre as duas seções. Beleza, está aqui. Então, eu montaria a equação, seria H1 mais HM, que eu não sei o que é, né, se é bomba ou turbina, igual a H2. Beleza, então eu preciso fazer isso aqui. E aí, se H1 for maior que H2, isso implica que eu tenho uma turbina. Agora, se H1 for menor que H2, isso implica que eu tenho uma bomba, tá? Turbina e bomba. Agora vamos ver o que a gente precisa fazer para determinar isso aí, tá? Beleza, primeira coisa que eu já consigo trabalhar, né, que eu vou precisar, uma das informações é a velocidade. Então, de cara aqui eu já consigo sair com a velocidade 2, né? Por quê? Porque eu sei que a vazão é igual a velocidade vezes a área, né? Se a vazão é 10 litros, que é 10 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, a velocidade vezes a área, que é 10 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, eu consigo determinar a velocidade na seção 2, que vai ser igual a 10 metros por segundo. Perfeito. A velocidade é uma informação importante. Agora vamos trabalhar a equação de Bernoulli. Então eu vou ficar com H1 mais HM igual a H2, certo? Vamos lá, H1 vai ser Z1 mais V1 ao quadrado 2G mais P1 sobre gama mais HM, que vai ser igual a Z2 mais V2 ao quadrado sobre 2G mais P2 sobre gama. Vamos lá, Z. Ele também forneceu aqui para a gente, a partir aqui do fundo dos reservatórios, ele forneceu que aqui tem 20 metros, tá? Eu esqueci de colocar no início do exercício. E daqui até aqui tem 5 metros, tá? Daqui até aqui tem 5 metros. Então eu vou estabelecer que aqui vai ser o meu plano horizontal de referência, né? E aí com isso eu consigo trabalhar com essas informações de cota. Então o meu Z1 vai ser 20. A velocidade, o que ele falou? Tanque de grandes dimensões, portanto, velocidade 0. Mais a pressão. A pressão, o que acontece? É a mesma coisa, né, pessoal? Eu tenho a pressão atmosférica aqui, ele está aberto para a atmosfera. Então, aqui eu tenho pressão atmosférica e aqui na boca do tubo eu também tenho pressão atmosférica. Então, elas são iguais. Então, a pressão 1, ela anula a pressão 2. 0. Mais HM é igual Z2, a cota 2 aqui vai ser 5, né, do plano horizontal de referência até a saída 2. Velocidade 2, opa, essa a gente tem, que é 10 metros ao quadrado, dividido por 2 vezes 10. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter o HM, vai ser igual, aqui fica 5 mais 10 ao quadrado é 100. 100 dividido por 20 dá 5 também. Menos 20, passei o 20 para lá. Então fica 5 mais 5, 10. Menos 20. HM deu negativo. HM deu menos 10 metros. Menos 10 metros. Se o HM deu negativo, o que significa? A gente pode voltar aqui, né? HM é igual a menos HT. Então, nesse caso, eu tenho uma turbina. Nesse caso, eu tenho que a máquina, então, aqui, a máquina é turbina. Por quê? Se o meu HM deu menos 10, quer dizer que a máquina está retirando energia do meu sistema. Negativo, eu estou retirando energia do meu sistema. Beleza. Essa era a primeira parte, eu descobri se essa máquina era uma bomba ou uma turbina. Sabendo que é uma turbina, ele quer que eu determine a potência. Então, a gente vai pegar a potência da turbina, que é o Nzão de T. Potência da turbina vai ser
o peso específico do fluido vezes a vazão e volume do fluido vezes HT vezes o rendimento da máquina, que no caso aqui é a turbina. Então, a potência dessa turbina, o peso específico da água aqui é 10.000, tá? Ele forneceu 10.000 Newton por metro cúbico. A vazão e o volume, ele também forneceu, que é 10 litros, então fica 10 vezes 10 a menos 3 metro cúbico por segundo. O H eu descobri, que é 10 metros. E o rendimento é 75%, 0,75. Tá? Então, o que vai acontecer? N de T vai ficar fazendo essas contas aqui, né? Então, metro cúbico cancela, vai ficar Newton vezes metro por segundo. Aqui, 10 a menos 3, 10 a menos 3. 0,75 vai sobrar 750 e a potência é medida em watts. A potência é medida em watts, tá? 750 watts, então é a potência da minha turbina, certo? Então, ou seja, ela retira 10 metros, né, de carga, 10 metros de energia do sistema e transforma isso em função do rendimento, ou seja, né, apenas 75%, né, senão eu teria 1.000 aqui, né, pessoal? Se eu tirar isso aqui, eu teria 1.000. Mas não tenho, eu tenho só 750 porque rendimento é 75%. Então, 750 watts, né, que equivale a aproximadamente 1 CV, 1 cavalo. Beleza? Então, aqui a gente tem esse primeiro exercício aí, tá? E aí eu vou encerrar porque no próximo tema a gente vai trabalhar mais equações que vão utilizar a equação da bomba aí. Beleza? Até a próxima.